Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Eu quero convidá-los a que leiamos a palavra de Deus esta noite, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos, na tua misericórdia, dá-nos a ouvirmos a tua voz, dá-nos que sejamos tocados pela tua boa mão e conduzidos à tua santa e bendita vontade. Dá-nos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, a libertação do mal que nos assedia, nos incomoda, nos tenta e ainda teimosamente habita em nós. Liberta-nos, Senhor, para vivermos a tua vontade para a tua glória. Que a tua palavra nos dirija no teu santo e bendito caminho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Começamos hoje pela manhã a estudar os chamados 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais que não estão registrados na Bíblia Sagrada, mas fazem parte do catecismo do catolicismo apostólico romano. Mas fazem parte, mais do que do catecismo do catolicismo apostólico romano, esta noção dos 7 pecados capitais fazem parte da tradição cristã. Porque os pecados capitais, eles foram identificados no 4º século por Evagrius, um monge grego, no movimento monástico no deserto no Egito, antes mesmo do catolicismo romano consolidar esta noção dos pecados capitais em seu catecismo, o que aconteceu no século VI com o Papa Gregório Magno. E esta lista de pecados capitais, como conhecemos hoje, os 7 pecados capitais, está consolidada no catecismo mais precisamente a partir do século XVII. Então, já no século IV, os cristãos estavam preocupados e fizeram a si mesmos uma pergunta: quais são as paixões, os intestinos da vontade mais básica do ser humano? Quais são os apetites? Quais são os instintos mais primais e mais animais do ser humano? E identificando estes instintos, estas paixões, estes apetites, que são básicos, identificaríamos então a nossa dimensão animal, o nosso lado bicho, e que mereceria então, e portanto, a nossa atenção no nosso processo de humanização, de virmos a ser gente. Então, os 7 pecados capitais, eles funcionam para nós como uma espécie de gabarito, diante do qual nós nos avaliamos em nosso processo de humanização. Porque, se você já me ouve há bom tempo, já pode perceber que a expressão que considero mais próxima de salvação é humanização. Humanização no sentido da formação da pessoa
de Jesus Cristo em nós. Nossa vocação é que sejamos plenamente humanos, e seremos plenamente humanos quando formos tornados por Deus semelhantes ou idênticos a Jesus Cristo. Porque em Cristo nós sabemos como Deus é e como o homem deve ser. Em Cristo nós recebemos revelação a respeito de Deus, mas recebemos revelação a respeito de nossa legítima e plena humanidade. Por isso é que os 7 pecados capitais são importantes para nós. E hoje pela manhã nós estudamos e conversamos a respeito do orgulho. O orgulho que faz com que olhemos todas as pessoas de cima para baixo, onde nos consideramos maiores do que todos. Hoje à noite vamos ao segundo dos 7 pecados capitais, a saber, a inveja, que faz com que olhemos as pessoas de baixo para cima. O orgulho faz com que olhemos as pessoas de cima para baixo. A inveja faz com que olhemos as pessoas de baixo para cima. Olhamos aquelas pessoas que são o que gostaríamos de ser, que têm o que gostaríamos de ter, que conquistaram o que gostaríamos de conquistar, que têm a aparência que gostaríamos de aparentar, que aos nossos olhos são melhores do que nós, são mais bem-sucedidas do que nós, e que apontam para nós uma falta. E então desejamos não apenas ter o que estas pessoas têm, ser o que estas pessoas são, mas desejamos mais do que isso. Nós desejamos que elas não tenham o que têm e não sejam o que são. Porque se nós apenas olhássemos as pessoas que consideramos acima de nós e desejássemos chegar lá, estas pessoas poderiam ser para nós fonte legítima de inspiração e poderiam suscitar em nós uma certa legítima ambição. Porque a ambição é legítima. Desejar ser mais, desejar ter mais, desejar mais é legítimo. E assim diferencio a ambição da ganância. A ambição é desejar mais. A ganância é desejar mais exclusivamente para si mesmo. A ganância é desejar tudo e não deixar sobrar nada para ninguém. Isto é ganância. Agora, desejar mais eu consideraria ambição. E há uma ambição que é legítima. Por exemplo, eu quero ser mais parecido com Jesus. Quem é que criticaria esta ambição? Eu quero ser mais generoso. Eu quero saber mais. Eu quero ter mais discernimento. Eu quero ter mais conhecimento. Eu quero ter mais experiências na vida. Eu quero ter mais prosperidade. É legítimo. Então, quando olho alguém que alcançou, chegou, conquistou mais do que eu, e este alguém recebe a minha admiração, é por mim honrado e se estabelece para mim como uma fonte de inspiração que me estimula a crescer, então este alguém não é objeto da minha inveja. Este alguém é um modelo para a minha caminhada pessoal. A inveja, ela se instala quando
Quando eu vejo alguém que aos meus olhos está acima de mim, e eu pergunto, se ele tem, por que eu não posso ter? Se ele conquistou, por que eu não posso conquistar? Ou melhor, por que ela e não eu? E então, eu me esforço, mas eu chego à conclusão que eu nunca serei o que ele é. Eu nunca terei o que ela tem. Eu sou eu, ele é ele. A minha medida é uma, a medida dele é outra. Mas como aquela medida é maior do que a minha medida, e eu quero muito aquela medida e não quero a minha medida, e olhar para aquela medida que considero maior do que a minha, funciona como um dedo apontando para mim constantemente que eu sou menor, que eu não sou tão capaz, que eu não sou tão digno, apontando para mim o meu tamanho que considero devedor em relação ao tamanho do outro. Conviver com esta diferença me oprime. Então eu tenho que dar um jeito de acabar com a diferença. E já que não consigo acabar com a diferença chegando lá, o jeito é acabar com a diferença trazendo esse alguém para cá. Então a inveja não é apenas desejar ter o que o outro tem, é desejar que o outro perca o que o outro tem. É desejar que o outro não tenha o que o outro tem. Então eu digo, se ele tem, por que eu não posso ter? Se ela tem, por que eu não posso ter? Mas num segundo momento eu digo, já que eu não tenho, ela também não terá. Já que eu não tenho, ele também não terá. E num terceiro momento eu digo, farei tudo para que ele deixe de ter o que tem. Farei tudo para que ela deixe de ter o que tem. E eu me comprometo a destruir o outro. A inveja é o pecado da proximidade. A inveja é o pecado entre os pares, ou digamos que é mais presente entre os pares. Mães invejam mães, olham para o filho da outra e olham para o seu filho e comparam. Profissionais invejam profissionais, artistas invejam artistas, porque a inveja nos pega não nos nossos pontos fracos, a inveja nos pega nos nossos pontos fortes. Eu não invejo um nadador campeão olímpico, mas eu morro de inveja de um bom escritor. Quando eu vejo uma reportagem sobre um gênio da literatura recém-descoberto, que escreveu um livro genial sobre alguma coisa, eu morro de inveja. Eu não tenho inveja de um nadador. Eu tenho inveja de um bom escritor. Tenho inveja de um ótimo pregador. Quando alguém vem e fala para mim, pastor, eu fui numa igreja domingo, ouvi o fulano, foi assim, eu fui no céu e voltei. Ah, que inveja. Se você fala para mim que foi lá, ouviu um coral e que durante o musical você foi ao céu e voltou, eu digo, glória a Deus. Mas se você diz que ouviu um pregador que levou você para o céu e você voltou, eu falo, miserável, quem é esse cara? Porque a inveja, ela é muito mais própria entre os pares. Duas mulheres na festa, né? A inveja a gente tem daqueles que têm aquilo que em tese nós poderíamos ter. E a gente tem inveja daqueles que são aquilo que em tese nós poderíamos ser. E se está tão ao nosso alcance, ou esteve, e foi o outro que conseguiu e não fomos nós, aí bate lá no fundo do ego orgulhoso
E aí a gente tem a inveja. A inveja é própria da proximidade. Por isso que a Bíblia conta histórias de invejas. E você já ouviu a história de Caim e Abel. É uma história de inveja. Caim invejou o status de seu irmão Abel diante de Deus. Em vez de tomar Abel como inspiração para a sua caminhada com Deus, trouxe Abel para o seu nível e matou Abel. Os irmãos de José tiveram inveja de José. Veja que interessante, é um dos nossos. Por que que Deus escolheu justamente ele e não escolheu a mim? Nasci da mesma barriga, fui criado na mesma casa. E esse sonho de que os irmãos servirão a um irmão, foi um sonho que justamente ele teve, por que não eu? Agora, a história de inveja que está na Bíblia, que é muito interessante, é a história de Saul e Davi. Diz a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Aqui, no capítulo 18, Davi já havia matado o gigante Golias, filisteu, e Saul já havia trazido Davi para o palácio, o rei Saul. Davi era apenas um menino com um semblante de aspecto gentil, assim diz a Bíblia. Ele era um baby face, era um garotão, ou um garotinho, no bom sentido. Estava no palácio. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, o rei está diante do menino Davi. E diz aí no versículo 5, que tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Cantaram errado. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Esta é a inveja inter pares. Esta é uma inveja entre 2 reis. E que impressionante que o rei no trono tem inveja do menino com coração de rei, com alma de rei, com índole de rei, com unção de rei, com súditos, muito embora ainda não seja rei. Saul vê em Davi o que não via em si mesmo. Isso é inveja. Daí em diante, Saul olhava para Davi com inveja. Primeiro livro de Samuel 18:10. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Olha que interessante. Bom, primeiro, a narrativa bíblica. Saul é o rei. O rei é ungido do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre o rei.
Como que um rei pode ser um assassino? Só pode ter uma explicação. O mesmo Senhor que o ungiu, mandou sobre ele um espírito maligno. Ou esta é a absoluta realidade, e Deus mandou um demônio entrar em Saul para o Saul tentar matar o Davi, ou não foi bem isso. Foi o Saul mesmo que tentou matar o Davi, mas o narrador bíblico teve que dar uma explicação para a sua cosmovisão à época. O rei é um ungido de Deus. O ungido de Deus não mata heróis. Logo, ele está possuído por um espírito maligno. Não é ele, é o espírito maligno. Mas como que o ungido de Deus vai ser possuído por um espírito maligno? Só tem uma explicação. Foi Deus que mandou. Então confere com a lógica. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. Mas vamos ficar com o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que se no seu orgulho, na sua inveja, na sua carnalidade, na sua humanidade degenerada, ou na sua humanidade demonizada, o fato é que Saul mandou lança em cima de Davi. Por inveja. Porque a inveja faz isso, nos impele a destruir o outro. Já que a gente não pode chegar lá, a gente faz o outro chegar aqui. Porque a inveja é pecado. A inveja é pecado porque um ato moral é bom ou mal de acordo com o padrão. E o padrão é o amor. O amor é a nossa virtude, se podemos chamar o amor de uma virtude, que nos assemelha a Deus, pois Deus é amor. Desejar o mal do outro é um ato de desamor. Desejar o fracasso do outro é um ato de desamor. Desejar a desgraça do outro é um ato de desamor. E, portanto, a inveja nos desassemelha de Deus. Nos afasta do coração de Deus e nos afasta do outro que é invejado por nós. Santo Agostinho disse: quem tem inveja de quem canta bem, não ama ao que canta bem. Então, quando eu tenho inveja de um bom pregador, eu quero que ele... O que eu quero? Deixa eu pensar. Mas amor não é. Amor não é. Porque o amor não quer diminuir o outro. O amor quer fazer o outro florescer. O amor quer fazer o outro crescer. Quais são as consequências da inveja nas nossas vidas? Primeira, eu penso que a inveja nos faz viver sempre o lado errado da vida. Faz a gente ficar sofrendo uma falta em vez da gente se alegrar e ter prazer naquilo que a gente já possui. Então, eu tenho algo e em vez de desfrutar o que tenho, fico me consumindo, admirando no outro o que ele tem, eu não tenho. Eu vivo na falta e não no desfrutar e no prazer. Eu vivo do lado errado porque eu fico desejando ser a outra pessoa em detrimento de ser eu mesmo. É o lado errado da vida. Eu não sou eu mesmo, eu fico querendo ser o outro. É o lado errado da vida porque, em vez de eu despender esforços na direção de crescer, eu despendo meus esforços na direção de destruir o outro. E eu nivelo todo mundo por baixo, em vez de me inspirar e ser fonte de inspiração para o crescimento de todos. Eu fico do lado errado da vida. Segundo, a inveja nos impede de apreciar o que é digno. O que é digno de ser apreciado. Quando isso que é digno de ser apreciado não é nosso, não está em nós, não foi feito por nós. Por isso é que tem aquele ditado que quem desdenha quer comprar. Então a gente põe logo um defeito. O quadro é lindo. Se eu não estou na mesma aula de pintura, ou não comecei no mesmo período, o quadro é lindo.
Mas se eu comecei no mesmo dia, na mesma classe, com a mesma professora, na mesma aula, e eu olho para o meu quadro, eu olho para o seu, e a professora diz que o seu é lindo, eu digo, mais um pouco. E arrumo logo algum defeito para colocar no seu quadro. Dali a pouco eu perco a capacidade de enxergar o belo, o bom, o digno. Eu só enxergo o lado ruim das coisas e das pessoas, porque eu sou incapaz de admirar. Eu vou me tornando aos poucos um especialista em depreciar. Terceiro, a inveja rouba o mistério da vida. Rouba o mistério da vida, porque a vida tem um mistério, minha gente. As pessoas são o que são, têm o que têm. Isso é um mistério. Elas têm porque Deus deu a elas. Elas têm porque o acaso deu a elas. Elas têm ou deixam de ter, sei lá por quê. É um mistério. Mas nós achamos que as pessoas são o que são e têm o que têm, e existe uma explicação. E que se eu descobrir o segredo, eu vou conseguir ser igual ao outro, ter a mesma coisa que o outro. Por isso, é uma grande besteira esse negócio de você pegar um milionário e ensinar você como ficar rico. Não é possível isso. O sujeito que é milionário, ele é um bem-aventurado. E se ele acha que ele soube ficar milionário e você não soube, ele é um estúpido. De vez em quando eu converso com gente bem-sucedida, financeiramente, e digo assim, por que você acha que você é rico? Pergunto mesmo, você acha que eu não pergunto? Eu pergunto. Por que você acha que você é rico? A resposta invariavelmente é assim, pastor, o senhor não me conheceu quando eu não era rico. Dei duro, pastor, trabalhei de sol a sol, batalhei muito. Esse pessoal aí não sabe de onde eu comecei. Como se essa fosse a explicação para a riqueza. Como se o Brasil não tivesse milhões de pessoas que dão duro de sol a sol, batalham muito, não são burras, são inteligentes, são dedicadas, são honestas, são íntegras. Talvez por isso não ficaram ricas. Mas batalharam mesmo, e nunca ficaram ricas, e nunca ficarão. Porque ser rico ou não ser rico, não é uma questão de ter descoberto um segredo, é um mistério. É um mistério. Por isso o rico sábio é aquele que diz o seguinte, no mistério da vida, eu fui contemplado com recursos, e serei cobrado por Deus pelos recursos que estão em minhas mãos. No mistério da vida, neste hospital, eu tenho um esteto e tenho um avental branco. Eu não sou o paciente na maca. E eu serei cobrado por Deus. O que é que eu fiz? Estando eu com o jaleco branco e não na maca, no corredor. Serei cobrado. É um mistério. Mas nós queremos esvaziar o mistério da vida e descobrir o truque da vida. Não tem truque. É um mistério. A inveja rouba o mistério da vida. 4, a inveja é um caminho de autodestruição. Porque eu prefiro sofrer do que ver você feliz. E mais, eu prefiro ver você sofrendo e fazer você sofrer do que ver você feliz. Você nunca ouviu uma pessoa que disse para outra assim, eu vou infernizar sua vida. Ah, prefere viver no inferno, arrastar o outro para o inferno, do que deixar o outro ser feliz. É a história daqueles dois homens, o invejoso e o ganancioso, que encontraram o rei. E o rei disse, faça-me um pedido, o que você me pedir eu vou dar em dobro para o outro. Ah, o invejoso falou, não vou pedir primeiro. Porque se eu pedir primeiro ele vai ter em dobro, eu vou ficar com inveja dele. E o ganancioso falou, não vou pedir primeiro. Porque se eu pedir primeiro, ele vai ter em dobro, e eu sou ganancioso, vou querer o dele. E ficou aquele jogo de empurra, quem pede primeiro para o rei? O ganancioso ou o invejoso? O invejoso falou, eu peço, eu quero que o senhor me fure um olho.
Tem gente que é assim. Tem gente que prefere ter um olho furado, desde que o cunhado tenha 2 olhos furados. Tem gente que é assim. A inveja sobrou para o cunhado, desculpa aí. Não para os meus cunhados, graças a Deus. A inveja é um caminho de autodestruição, porque a inveja nivela todo mundo pelo negativo. O invejoso quer que todo mundo tenha menos, porque ele não admite conviver com quem tem mais. Quinto, a inveja nos leva a confundir o que é sucesso. Especialmente em nossa sociedade, que estampa e joga na nossa cara um ideal de sucesso, nessa indústria que fomenta o consumo. O sucesso é medido pela média da sociedade que consome. O que nós não nos damos conta é que essa sociedade de consumo, que estampa em suas revistas e suas propagandas imagens de sucesso, é uma sociedade diabólica, que definiu sucesso de uma maneira diabólica, falsa, ilusória. E a gente se encanta com esse aparente sucesso. E já não consegue mais saber o que é de fato ser um sucesso. E quando a gente confunde, acontece com a gente o que aconteceu com Asaf, e ele relatou no Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos estúpidos, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos, mas fui ingênuo, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos, ó Deus. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim dele. A Bíblia Sagrada diz que qualquer sucesso obtido às expensas de Deus ruirá num sopro. Mas eu não sei se nós acreditamos muito nisso, ou se nós, na verdade, não nos importamos muito com isso. Tudo bem que ao final Deus sopre e não fique nada, e que a máscara caia e que eu me perceba um trapo. O importante é que enquanto Deus não soprar, eu estou na boa. Foi esse o pensamento de Asaf. No Salmo 73, eu tive inveja dos ímpios, porque aparentemente eu me esforçava tanto para ser justo e sofria. E eles, na sua impiedade, aparentemente nada sofriam,
Sabe o que é isso? Um conceito equivocado de sucesso. Sexto, a inveja nos coloca sob a sombra negativa da vida. Estranhamente, se houve um sujeito pessimista, foi Nietzsche. E Nietzsche disse o seguinte: quando alguém não consegue realizar o que deseja, exclama com raiva que o mundo todo morra. Ou, na linguagem de hoje, que se exploda. Você traduz depois. Essa emoção repulsiva, diz Nietzsche, é o apogeu da inveja, cuja implicação é esta: se eu não posso ter algo, ninguém pode ter alguma coisa ou ser alguém. Nivela por baixo, traz a vida para o lado sombrio. Se eu não tenho, ninguém tem. Se eu não vou no piquenique sábado, então que chova. Mas você sabe que a inveja é um pecado capital porque é mãe de outros pecados. E quais são esses outros pecados? São muitos, eu listei apenas 4. Primeiro, ódio. 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 Eu passo a odiar o outro. Desejar que ele não exista. Porque ódio é isso, é desejar que o outro não exista. Segundo pecado, assassinato, homicídio. Eu mato o outro. Se eu não mato mesmo, que nem o Caim matou o Abel, ou se eu não tento matar mesmo, que nem o Saul tentou matar o Davi, ou como os irmãos tentaram matar José, né? Eu mato com as minhas palavras. Eu mato caluniando. Eu mato difamando. Eu mato desmerecendo. Eu mato diminuindo. Eu mato depreciando. Eu mato com a boca. A minha língua é a lança nas mãos de Saul. Terceiro pecado. Eu não consegui achar um nome para ele. Então eu dei o nome de transgressões. Porque é um conjuntinho assim de vários. O invejoso, ele acaba achando que os fins justificam os meios. E ele quer tanto chegar lá, que ele se mete em muitas encrencas para chegar lá. E ele acaba, inclusive, trilhando o caminho ilícito para chegar lá. E não só um caminho, mas vários, porque um abismo chama outro abismo. Eu quero tanto ser um sucesso, igual aquele camarada é um sucesso, que eu atropelo tudo que estiver no meio do caminho para chegar lá. E por último, eu diria que um filho da inveja, e faz da inveja um pecado capital, é aquela alegria sutil na desgraça alheia. Fulano bateu com um carro, que pena, novinho. Comprou essa semana. Riscaram com prego o carro do fulano. Poxa, que maldade. Aquela alegriazinha. Aquela alegriazinha que o pastor sente quando sabe que a igreja vizinha não vai bem. Aquela alegria assim que o pastor sente quando aquele pregador de quem ele tem inveja adultera. Sabia. Alguma coisa tinha, não podia ser tão bom. Isso é bestial, né? Mas eu conheço bem isso aí tudo. Eu já disse uma vez e digo 2, 3. Sêneca, sou humano. E nada do que é humano me é estranho. Esses aqui são pecados capitais, porque eles nos habitam. Eles nos assediam e nos assolam. A inveja é um deles. E qual é a nossa resposta cristã à inveja? A minha conclusão pessoal e particular é que o antídoto contra a inveja é a gratidão. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, por todas as coisas, em tudo dai graças. Eu creio que o oposto de um coração invejoso é um coração agradecido. Um coração grato.
Porque a gratidão celebra o mistério. A gratidão celebra a dádiva. A gratidão está acima deste jogo doentio de mérito e demérito, de justiça retributiva. A gratidão é própria do constrangido, que quando diz não precisava, está dizendo a verdade. Porque tem aquele não precisava que é falso. Quando a pessoa lhe dá um presente, você diz, não precisava. Mas no fundo você diz, que só isso? Não precisava. Mas tem gente que quando diz assim, não precisava, realmente está dizendo não precisava. Quando eu lhe fiz o que lhe fiz, jamais passou pelo meu coração que eu fosse ser alvo de alguma retribuição. Não precisava. Eu estou constrangido pela sua bondade, pela sua generosidade. Porque se eu entendo como retribuição, eu não sou grato. Eu lhe dei e você me deu, 0-0. A gratidão, se eu compreendo que eu mereci ou faço por merecer o que tenho, então não é dádiva, é transação. Eu mereço ter o que tenho, eu não sou grato, eu mereço. Eu sou grato quando eu tenho uma profunda consciência de que não mereço. Eu sou grato quando eu tenho uma profunda consciência de que eu sou agraciado. E que aquilo que tenho não tem uma explicação senão a bondade de quem me deu. A única explicação para que eu tenha o que eu tenho é Deus é bom e me quis dar. A única explicação para que eu tenha o que eu tenho é você foi generoso para comigo e a sua generosidade explica o que você fez por mim. Por isso o que eu posso fazer e a única coisa que posso fazer é muito obrigado. Eu sou grato. Eu sou grato. Gratidão. A gratidão faz com que a gente preste atenção na fonte da dádiva. E em última instância, toda boa dádiva vem de Deus. Disse Tiago, o apóstolo no capítulo 1, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Por isso Jesus diz assim que quem quer dar algo para o outro, dê no anonimato, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Porque quando aquele que é abençoado não sabe a quem agradecer, agradece a quem? A Deus. Esse é o Espírito. Na verdade, Jesus ensina não apenas uma forma de dar, mas ensina também uma forma de receber. Agradecendo a Deus. Sou grato. A gratidão me ajuda a celebrar o que eu tenho. Porque eu tenho que nomear os objetos da minha gratidão. Quando eu digo muito obrigado pelo quê? A vida não merece generalizações. Desculpa aí qualquer coisa que eu lhe fiz. Não, eu não desculpo qualquer coisa que você me tenha feito. Você está pedindo desculpas a respeito do que exatamente? Desculpa aí qualquer coisa. Se eu lhe magoei, se não é pedido de perdão. Você me magoou? Você me feriu? Quando foi? O que foi que você disse? O que foi que você fez? Quando você fez ou deixou de fazer? Dê o nome, diga o dia, diga a hora. Aí eu lhe perdoo. A gratidão também. Deus, muito obrigado pelas muitas bênçãos. Quais? Quantas? São muitas. Que nem no hino, Senhor. Conta as bênçãos, conta quantas são. Que tens recebido da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Sabe por que nós não nos surpreendemos com o que Deus já fez? É porque não tem gratidão no nosso coração. É porque a gente não para contar uma a uma
e dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A gente não presta atenção no que tem. A gente não presta atenção e, portanto, não celebra, não desfruta. Por que a gente não presta atenção no que tem? É porque está ocupado com o que não tem. É porque, em vez de um coração grato pelo que tem, a gente tem um coração invejoso do que não tem. Então, acredito que o oposto de um coração invejoso é um coração agradecido. E penso que isso é libertador. Quando eu celebro quem eu sou, quando eu celebro o que eu tenho, quando eu celebro o que eu posso, quando eu celebro o que eu faço, quando eu celebro o que eu sei, eu sou grato por tudo que tenho. E esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. A gratidão. Talvez a melhor maneira de encerrarmos esta reflexão seria nós desferirmos um golpe na inveja. E como faríamos isso? Aproveitaríamos que a noite foi propícia para o silêncio e nós então tentaríamos inventariar minimamente razões para agradecer. Esqueceríamos a inveja. Não ficaríamos ajoelhados dizendo, ó Deus, livra-me da inveja, ó Deus, livra-me da inveja. Esquece a inveja. Nós nos ajoelharíamos e diríamos, Deus, eu te dou graças. E talvez pudéssemos levantar aqui um por um dizendo, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. E vamos agradecer a Deus, vamos cantar um louvor a Deus, vamos expressar a nossa gratidão a Deus. E enquanto você canta, enquanto você louva, enquanto você expressa gratidão, mude a disposição da sua mente, a disposição do seu coração. Não a ocupação com o que você não tem e com o que aos seus olhos aparentemente lhe falta. E sim, aquilo que Deus já lhe deu e aquilo que é digno de ser celebrado e que é justo, que seja objeto da sua gratidão no seu coração a Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, Pai, o nosso bom Pai. Que o Senhor Deus, o nosso Pai, receba toda a glória e toda a nossa gratidão. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu achei que eu tivesse acabado, mas não acabei não. Quando eu cheguei ali, me deu vontade de orar por você. Mas especialmente por você que vive com um senso de falta. Você que, quando cantou essa canção, disse, tenho vida, alegria em todo tempo, tenho família, amigos, muitos irmãos, e você lá no fundo do seu coração disse, não, eu não tenho. Eu queria orar por você. Queria orar por você que, enquanto eu dizia o que disse, lá no fundo do seu coração você se julgava um credor, uma credora da vida, quem sabe até de Deus. Deus está em falta comigo. Eu não tenho razões para agradecer. Eu queria orar por você, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Deus, nosso Pai bendito, nós nos rendemos a Ti em ações de graças, por tanto que temos recebido, e que é tão mais abundante do que aquilo que porventura nos tenha sido tirado. O que nos falte. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua generosidade. Nós te agradecemos a vida, a grande família, os amigos, os irmãos,
Nós te agradecemos a alegria, a paz. Nós te agradecemos o teu Espírito Santo, nosso companheiro. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso bom pastor, nosso irmão. Nós te agradecemos, ó Deus, e suplicamos, em nome de Jesus, que visites os corações que sofrem as faltas e sofrem as perdas. Derrama da tua consolação. Promove, Senhor, transformação na mente, na consciência. Abre os olhos para que vejam a vida com beleza. Dá-lhes o privilégio da experiência da gratidão. Abre os olhos para que vejam o quanto tem para agradecer. Colocamos diante de Ti, ó nosso Pai, nossas carências e as entregamos em Tuas mãos, esperando em Ti. E confessamos a Ti o nosso pecado, esse pecado da inveja e tantos outros que nascem dele. Nós pedimos o Teu perdão pela inveja que de quando em vez domina o nosso coração. Leva-nos com a Tua paz e sopra sobre nós a Tua alegria. Pedimos-te assim, ó Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Que Deus os leve em paz.